O Em Revista de hoje, em pleno Dia dos Namorados, deseja a todos os namorados do país um grande beijo e que vocês se beijem muito e que dê tudo muito certo na vida de vocês. Mas nós tivemos um caso essa semana e que eu vou fazer algo diferente hoje no programa. Antes mesmo de eu começar, eu quero falar sobre isso. Eu queria pedir até para diminuir um pouco o som e eu falar sobre um colega, né? E um colega que não pôde nem dar prosseguimento à carreira dele. Um menino que eu tive a oportunidade de conhecer, de admirar, que foi o Rafael Miguel. O programa hoje não trata disso. O programa hoje a gente vai falar sobre menores, sobre abuso de menor, de criança. Porém, eu não posso deixar de abrir o programa sem cumprimentar a todos os amigos, a todos os colegas, a toda a sua família, já que o seu núcleo familiar também não existe mais, por essa triste história de Romeu e Julieta em pleno 2019. É comovente, é absurdo, a gente custa acreditar que essas coisas ainda possam acontecer. Eu pedi a Nicolas Torres, que conviveu com ele e foi colega dele também, que o Nicolas, que também como ele, desde criancinha, está na televisão, o meu grande amigo, ele, a mãe dele, a Márcia, que ele mandasse uma mensagem para nós. Então, eu quero só, antes de começar, ouvir essa mensagem do Nicolas Torres. Oi, EV, oi galera do Em Revista, tudo bem? Nicolas Torres falando. Vim hoje aqui por um motivo triste, super delicado, que infelizmente foi a morte e o falecimento de um amigo meu, do Rafael Miguel, e dos pais dele. Como a galera viu nas minhas redes sociais, eu postei lá no Instagram desejando todos os meus sentimentos para toda a família, tanto dele quanto da namorada. Eu não tinha tanto contato com ele nos últimos tempos, né, nos últimos anos, mas na época da novela a gente conviveu bastante, tanto no Carrossel quanto no Chiquititas, né, naquele período. A gente direto no SBT se encontrava, brincava nas festas, em eventos. E tanto que eu e minha mãe, a gente brincava com ele, chamava ele de Brócolis, né, por conta do comercial que ele fez e explodiu anos atrás. Mas venho por meio desse vídeo deixar os meus mais sinceros sentimentos a toda a família dos dois, que infelizmente, né, 3 pessoas queridas se foram por um motivo banal. E eu oro a cada minuto aqui para que a justiça seja feita, para que prendam esse assassino. E é isso aqui, venho deixar o meu beijo, os meus sentimentos. E eu espero que eles estejam bem, aonde estiverem, felizes, na paz. E, bom, infelizmente eles não mereciam isso, né? Mas agradeço aí a todas as mensagens de carinho que me mandaram e a todos vocês aí do Em Revista. Um beijo, fique em paz, Rafael e seus pais. Então, o Em Revista começa dessa forma, mas pode colocar música, sonoplasta, porque Felipe, Maestro Felipe, a gente vai estar começando Em Revista com o Vivi, do Buffet Visani, que está aqui falando com a gente hoje, os nossos convidados. O apóstolo Adriano Pontes, que está aqui com a gente. Temos também o doutor Denner Pires. E a Mariana, a doutora Mariana, que é médica legista do IML. E também a Silvana Petriccioni, diretora do Instituto Escolar. Temos aqui o doutor Haroldo Lopes, nosso psicólogo de plantão, e também o padre Cleodon Amaral. Paulo Cremona vai cantar pra gente, porque sem você a gente não começa bem o Em Revista, que está começando. Você sabe, um sentimento não trai não. Um bom sentimento não trai, você sabe. Um sentimento não trai não. Um bom sentimento não trai, você sabe. Um sentimento não trai não. Um bom sentimento não trai, você sabe. Um sentimento não trai não. Um bom sentimento não trai, você sabe. Obrigado.
Hoje eu estou recebendo aqui no programa algumas pessoas pela primeira vez. Eu agradeço a presença de ambas, da doutora Mariana Ferreira e da Silvana Petriccioni, que o André me falou tão bem também do teu trabalho, viu? E eu quero que você fale um pouco sobre ele aqui. E ele que já não vem há muito tempo no programa, já fiz um especial com ele, que é o apóstolo Adriano Pontes. Que bom que está aqui com a gente participando do programa, né? O Adriano faz um trabalho belíssimo com drogados, né? Com pessoas ligadas a problemas com álcool também, não é, Adriano? Há quanto tempo já? Há 28 anos, Evê. 28 anos, você começou com 10, né? Você é novo. Na verdade, eu tive o problema, né? Então, por isso que eu englobo tudo. O problema era comigo. Você vivenciou isso. Vivi 10 anos viciado. E aí eu englobo tudo porque ainda faz parte da minha vida. E isso a gente não pode deixar de falar da história. É através da minha história que eu consigo fazer esse trabalho. E aí você veio uma conversão, é isso? Você se tornou um cristão e dessa forma você teve forças para deixar o vício, foi isso? Sim, Evê, eu costumo dizer que hoje eu estou aqui com algumas, né, uma liderança religiosa, cristã, né? religiosa. Sim. E eu tenho acho que essa liberdade para falar isso com você, eu agradeço muito a oportunidade, que a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi através dessa verdade, a palavra de Deus, que a gente tivemos esse encontro e estamos tocando aí. Depois eu queria que você contasse para a gente mais ou menos como foi que houve, né, que aconteceu, né, para a gente entender também, e como você está desenvolvendo esse trabalho até hoje, né? Porque eu sei também que você tem lutado, né? Porque não tem apoio de prefeitura, não tem apoio de governo, não tem... aliás, eu costumo dizer que é nós, o povo, que temos que fazer, né? Você é um exemplo disso, né? Exatamente. Porque você foi desenvolvendo também um trabalho junto com crianças, né? Isso. E como é que isso aconteceu? Como foi? Me conta desde o início. Na verdade, assim, eu sou da rede, eu sou professora, né? Você é uma heroína, porque não é? Hoje em dia, você é uma heroína. Estou na direção de um CEI de educação infantil, né? Centro de Educação Infantil. E a gente, ao longo desses anos todos do magistério, nós vivemos dentro da unidade escolar com situações que eu estava até agora há pouco comentando aqui com os colegas, que nos espanta, nos choca, nos entristece. E a gente encaminha isso para as instâncias superiores, mas mesmo assim nós somos uma formiguinha diante da monstruosidade que tem na educação, que tem com relação ao abuso sexual e à exploração infantil. Então, dentro da escola hoje, nós atendemos, nós observamos, né, tem todo um preparo. A gente que lida com criança e com adolescente a vida inteira, a gente acaba estudando, lendo muito. Então, você acaba percebendo onde está um problema. Porque hoje o foco é no adolescente ou a criança que não deixa o professor trabalhar. Mas muitos se esquecem daquela criança ou aquele adolescente ali no canto, que está quieto, está retraído. E é nele também que nós temos que prestar atenção. E quando a gente presta atenção, a gente acaba por nos depararmos com situações de abuso infantil e sexual. E se dá dentro de casa, não é isso? Dentro de casa. 99% dos casos que eu vivi e que eu já li, que eu estudei dentro de casa, com pessoas muito próximas da família ou da família, né, vizinhos ou parentes, enfim. Doutora Mariana, qual a sua experiência com relação a isso? Eu quero que você conte um pouco a respeito. Bom, eu sou médica legista há 10 anos e nesses 10 anos a maior parte dele foi na sexologia forense. Então, faço parte de uma equipe de médicas, né, mulheres, que atendem a violência sexual, né, das vítimas vivas em São Paulo. Então, o nosso núcleo ele fica dentro do Hospital Pérola Baito. Nós fazemos parte de uma equipe chamada Programa Bem Me Quer, que é uma parceria da saúde com a segurança pública. Então, todas as vítimas vivas de São Paulo, né, de estupro, são atendidas nesse ML. A gente tem realmente uma demanda grande em relação à violência sexual infantil.
E, né, por ter contato há tantos anos com essa violência, eu descobri, né, durante ali a prática mesmo, conversando com a criança, com os pais, enfim, que a única ferramenta que a gente tem é a prevenção. Então, eu fui trabalhar na outra ponta. Tem 5 anos que eu criei uma ação social de prevenção à violência sexual infantil. Foi um dos motivos que eu te chamei, né? Exatamente. Porque eu ouvi falar tão bem a respeito disso, Fiquei né? sabendo. Através da Vivi. Exatamente. A Viviane, ela foi minha aluna na UMC, né? Eu dava aula de medicina legal na UMC, né? No curso de Direito, no campus Vila Lobos. A Vivi era minha aluna. E durante a aula de sexologia forense e abuso sexual infantil, ela se motivou e acabou também decidindo trabalhar. Hoje ela é uma parceira, Agora, né, vocês veem o seguinte, prevenção. né? Eu tenho que falar isso para as duas, né? Porque a gente já imagina que quem vai cuidar desse assunto, quem lida com isso, que é tão grave, né? Tão pesado, né? Vai mostrar essa carga na aparência e na imagem. Vocês têm imagens serenas, são lindas e têm imagens serenas. Obrigada, A gente não linda. imagina como enfrentar isso. Algumas vezes você chega em casa desesperada. Como é que enfrenta isso? Eu tive um caso, o grande motivador da criação da ação social foi um caso grave que eu atendi no IML de uma criança muito pequena. E nesse dia eu fiquei muito abalada emocionalmente, por incrível que pareça, a legista tem sentimentos. Né? Todo mundo tem uma expectativa que médico-legista são pessoas bem frias, né? Porque trabalham com cadáveres, Sim. enfim, que é o grande mito do ML. Então, nesse dia, como me abalou muito emocionalmente, eu tinha tomado a decisão de pedir exoneração por causa desse caso, porque eu me senti incapaz de continuar trabalhando, atendendo a vítima, já que eu tinha me emocionado tanto. Até que eu conversei com uma legista mais experiente, ela só tinha 27 anos ali só de sexologia forense, e ela me falou que o dia que eu pegar um caso desses tão grave e não me emocionar, eu tenho que sair, porque aí não... Você sabe que um dos meus grandes amigos, e que vocês conhecem, né, que de vez em quando faz parte do programa, é o doutor Marcelo Gregório, que é intensivista. E uma vez estávamos lá em casa, e estávamos reunidos, e ele chegou no sábado, e ele estava muito mal, assim, estava bem num canto. Eu falei, Marcelo, você quer beber alguma coisa? Vamos conversar? Ele falou... Aí ele começou a falar, ele falou assim, eu perdi hoje uma paciente com 15 anos, e ele chorava. Sim. Eu falei, mas você é intensivista, você trabalha em UTI já há quase 20 anos. Ele falou, não adianta, senão eu deixo de ser humano. Exatamente. O dia que isso não sensibilizar mais, é hora de sair mesmo. E você tem família? Tenho família, tenho 2 filhos, né? Sou casada, tenho 2 filhos pequenos. E são 2 meninos. E trabalho no ML, né? Dos meus plantões no ML, faço ação social com o Prodigues, né? E estou trabalhando especificamente agora. Eu quero que você diga como a gente pode ajudar, como pode participar, integrar esse trabalho daqui a pouquinho. Sim. Né? E como você desenvolve ele. Tá ok. Né? E, professora, você fez um trabalho que o André me falou que foi bastante interessante, né? Esse trabalho que você desenvolveu. Hoje eu faço parte, eu sou secretária-geral do Instituto Nacional Cidadania, Desenvolvimento Sustentável e Cultura da Paz. Né? Um grupo de colegas professores se reuniu e resolveu montar esse instituto para desenvolver e ajudar a propagação da economia sustentável e também a cultura da paz, que é a minha área, com relação a essa vivência que eu trago da escola. Né? Então, na escola, o que a gente vai começar agora a desenvolver no Instituto é a formação de pais. Iniciando também com adolescentes para a prevenção de gravidez na adolescência. E dentro desse tema, abordar as questões do corpo, as questões de segurança, as questões o maior desafio hoje é a criança falar, o adolescente falar, gritar para o mundo que ele está sendo abusado, que ele está sendo violentado. E a gente quer trazer, ser um braço... é um processo difícil, não é? É um processo difícil. E em casa também. A formação de pais, ela traz... tem o objetivo de dar segurança principalmente para as mães.
principalmente para as mulheres, que também se calam diante de muitos casos que a gente viveu. Sim, a gente sabe disso, né? Que muitas vezes as mães até sabem, parece que fazem vistas grossas, né? Fingem que não estão vendo. Elas fazem. E é uma coisa que, como eu iniciei falando sobre o caso, né, do Rafael, que a gente acha que em 2019 a postura da mulher é outra, que a postura da família é outra. Gente, parece que a gente não evolui. Meu Deus do céu! E aqui nós temos dois religiosos, né? E muitas vezes as pessoas culpam um pouco as instituições religiosas também por esse conservadorismo. Padre Clodon, como é que o senhor vê isso e vê também tantos acontecimentos que acabaram vindo à tona dentro da Igreja Católica com crianças? Respira fundo. O senhor é um comunicador, é um autor de livros tão conhecido, mas eu fico imaginando que na hora que fala sobre esse assunto, né, Haroldo, é mais pesado, né? É mais difícil, né? Haroldo, daqui a pouco já vai dar o seu parecer, com certeza. Porque nos nossos debates, para vocês não sabem, o doutor Haroldo sempre pega muito no pé do padre Cleodon também. É lamentável, todo mundo sabe, quando isso acontece dentro da igreja, né? O padre, ele deveria oferecer amor, carinho, atenção, ser apoio, quando que de repente pratica, por exemplo, pedofilia. A pedofilia, ela não tem justificativa, ela é crime. E a partir do momento que é crime, não importa se é o papa, se é o bispo, se é o arcebispo, se é o padre, se é o diácono, tem que responder por esse crime, tem que ir para a cadeia. O grande problema é que você falou que a igreja é conservadora, mas será que não é exatamente o contrário? A sociedade ter aberto tanto as portas que a gente perdeu o controle? Porque agora, por exemplo, tem uma lei, não sei se essa lei ainda vigora, tem um advogado aqui que pode falar, que a mãe não pode nem bater no filho, que a professora não pode gritar, não pode pôr a mão na criança, não pode dar um chacoalhão. Antigamente pegava, né, a palmatória, batia na mão, punha de joelho no milho. E nós tivemos pessoas espetaculares. Hoje, a gente viu aí, agora essa semana, 3, 4 alunos que foram para a casa do menor porque agrediram a professora e a professora foi para o hospital e do hospital foi para o psiquiatra. Tem um caso de um professor que ele teve a deformação facial de ter apanhado também na escola, né? Que eu costumo dizer que isso é falta de pai e mãe mesmo, né? Que é esse trabalho que você vai fazer é maravilhoso, porque tem que começar em casa, né? Com essa preocupação com os pais, porque parece que cada vez mais a gente está afastado desse sentido de família, né? Então, eu acho que é um desafio. Agora, antigamente, a Bíblia fala lá em Provérbios, em tantos outros momentos, né? Que a gente precisa educar a criança desde pequeno para que ela não se desvie quando ela for adulta, para que ela não se afaste da presença do Senhor quando ela crescer. Claro que educar não é a nível de pancada, não é a nível de brutalidade, de agressividade. Mas hoje nós estamos num nível na sociedade tão grande que elas que também são educadoras, como eu, né, e provavelmente são mães, ela já disse que é mãe, elas devem enfrentar uma situação muito complicada. Se você consegue educar o seu filho com respeito, fazendo ele te respeitar, hoje você realmente é uma heroína. Por quê? Porque por mais que a mãe tente fazer o filho respeitar, tem o coleguinha, tem a coleguinha, ele vai dormir na casa do coleguinha, tem a namorada, tem o melhor amigo, que eles não respeitam a mãe. E aí ele quer ser igual. Você leva anos educando e às vezes um colega deseduca em 10 minutos. Exatamente. Né? E eu acho que para eles é um desafio. A igreja, eu penso assim, a igreja ela vai trazer para a família um apoio. Porque a família não vai encontrar apoio na televisão. Na Globo, principalmente, não. Nas novelas da Globo, pior ainda. Ele que está falando. Mas não vai. Novelas que só estraçalham, que só desestruturam família.
entendeu? O que é que vai estruturar a família? É o boteco onde o pai bebe? É a esquina onde o filho está comprando a droga? A igreja, pelo menos na igreja, quando a esposa leva o marido, às vezes o marido leva uns chacoalhões do padre, quando o padre fala alguma coisa lá na frente, que a esposa não consegue dar, a sogra não consegue dar, nem a mãe dele consegue dar esse chacoalhão. O padre, pelo menos, às vezes fala algumas coisas que a carapuça serve. Sim, padre, mas quando eu falei sobre o conservadorismo, eu me referi a uma igreja que, de repente, colocou na cabeça... Você sabe, bom, gente, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou cristão, sou praticante, mas eu tenho aqui que fazer o papel do advogado do diabo. Então, assim, eu acho que na história a gente vê que as instituições, apóstolo, serve para ti também, elas levaram as famílias a um conservadorismo da mulher se omitir diante de que eu tenho que manter o meu casamento a toda prova. O casamento equivale, então, portanto, eu fico quieta para manter o matrimônio e a consagração, o sacramento do matrimônio. Vocês não admitem isso? Pode falar também, apóstolo. Não, sem dúvida, Evê. A verdade é o que o padre está falando sobre a igreja, o apoio da igreja, né? Tanto a igreja católica, ela recebe ali a família, o marido, a esposa, os filhos, e eles orientam. A responsabilidade, ela tem que ser interna, né? Como foi dito, o pai, né? O que o pai fala? Meu filho, esses dias, ele se pegou conversando com um amiguinho no meio do computador. Inclusive tem um amigo aqui também, e eles estavam falando, de repente ele falou palavrão. Aí meu filho falou assim, só que assim, o nosso grupo aqui não fala palavrão. Por quê? Porque ele não veio falando palavrão. E você acompanha, né? Entendeu? Acompanha ele na internet. E eu não fico falando para ele, se você falar palavrão, vou quebrar sua cara. Se você fala, não, você não pode falar palavrão, isso é falta de respeito, você tem que respeitar as pessoas. Então eu acredito que o trabalho de uma professora hoje é realmente, como você falou, eles são uma heroína. E as crianças, desde pequenininhas, são muito bem informadas, não é, professora? Hoje elas viram para o pai e para a mãe e falam assim, você não fale mais alto comigo que eu vou no conselho tutelar. Eu já vi uma criança de 5 anos falando isso, professora. E assim, como eu queria pegar um gancho do que o padre falou, alguns casos ao longo da minha passagem, na minha história na educação, vieram de famílias ditas estruturadas. Então, esse tabu ou esse estereótipo de que a família estruturada não acontece nada, não é bem assim. Né? Nós tivemos casos na escola de famílias estruturadas, pai, mãe, irmãos, e frequentavam igrejas, eram religiosos. Né? Então, o caso, essa situação de abuso infantil, sexual, exploração de... Eu acho que é uma questão de saúde pública, doutora. A senhora pode falar melhor que eu, porque dentro da escola, dentro da sala de aula, eu particularmente, e os professores têm que discutir, sim. Algum tempo atrás ficou um tema, né, pré-eleição, não se pode falar de educação sexual na escola, né? E livrinho... Ainda se fala isso. Ainda. Foi só pré-eleição, não. Não, na escola nós temos que falar, sim, de educação sexual. Nós temos que falar para as meninas e para os meninos, não permitam que toquem em você. Gritem, falem, chamem, peçam ajuda, né? Você não pode tocar no seu colega, na sua colega, se você não for... Se não for permitido a você tocar. Eu acho, professora, né? Desculpe, mas que deve ser até mais objetivo ainda, dependendo da faixa etária da criança, é chegar e falar, só quem pega no seu pipi e no seu bumbum, papai e mamãe que vai dar banho em você, ninguém mais pega. Você não entra em carro de nenhuma pessoa que você não conheça. Exatamente. Essas informações, elas são básicas, mas aqui, pelo que todos os colegas estavam falando, eu vejo assim, um problema gravíssimo que nós temos de abuso sexual nesse país, né? Tanto de adolescentes quanto de crianças, é algo assim impressionante. E eu acho que é reflexo de um problema ético, moral e educacional. Porque eu já disse aqui várias e várias vezes, e vou falar de novo, eu não consigo entender
Como é que tantas instituições colocam nos postes, colocam numa parede, colocam nos automóveis, o assédio sexual infantil é crime, denuncie. Aí, como já disseram, eu olho para a câmera mesmo e digo, engraçado que vocês que fazem todas as leis e que colocam o alerta para a população, a gente vai aqui na BR-116, na BR-174, na BR-101, e o que a gente mais vê são meninas de 10 anos e alguns meninos também, sentadinhos no acostamento, esperando alguém parar para negociar o corpo. Agora, eu pergunto à professora, à doutora, aos colegas aqui também, o que faz, por exemplo, uma polícia rodoviária federal, quando passa por ali e vê uma criança? Eu tenho a impressão que é obrigação de todas as instituições tomarem uma providência. Se todas agirem em conjunto, também concordo contigo. Mundo. A coisa melhor. Ali, vou citar só a BR-116. Quantos municípios, quantas assistentes sociais, quantos pedagogos que não passam por ali, outros policiais, não se faz nada. Nós temos aqui no norte do país, eu sou brasileiro e falo isso com muita tristeza, uma cultura que você fala, eu não acredito, mas infelizmente é verdade. O que alguns problema pais, não é meu, né? O problema não, é meu. é diferente. É diferente, apóstolo. Muitos pais têm a cara de pau de chegar e dizer o seguinte, olha, eu realmente seduzi a minha filha porque era uma forma de ela perceber como que é a sexualidade de um homem Isso é o fim, carinhoso. né? Mas existe. Mas é o fim. Mas é o fim. Mas quem mais seduz a criança, geralmente é o pai ou o padrasto, e com essa desculpa. E às vezes tem a cara de pau de falar que teve a aprovação da criança, como se a criança tivesse noção, ela sabe que alguma coisa ali está acontecendo de errada, mas ela não tem esse freio. E o sujeito vem numa emissora de televisão, que eu prefiro não citar o nome e nem o programa, e diz, não, aconteceu porque eu estava ensinando a minha filha. Não, e tem pior, tem ter uma relação. autoridades políticas, nós vamos ver agora nessa matéria aqui, que você vai ver que coisa chocante, uma autoridade política, um homem que foi senador da República, o que ele fala, como ele fala, mas diga. O EV, o que o doutor Haroldo estava falando, e eu concordo com tudo que ele falou, a minha mãe é professora também, e além disso ela trabalhou muitos anos no SOS Criança, quando existiu o SOS Criança, antes de se tornar a Fundação Casa, etc. E, enfim, eu convivi muito tempo com isso também. E não precisa nem ir nas rodovias, como o doutor Haroldo falou. É triste você ir no Farol e ver as crianças não estando nas escolas e fazendo malabarismo, fazendo as coisas, e você vê os pais, às vezes, sentados ali, ó. Às vezes sem fazer nada. Às vezes nem são os pais, não é, doutora? Às vezes sem fazer nada. São os pais, né? Sem fazer são nada. Pessoas que usam, que os pais cedem para elas usarem essas explorando crianças. Né? As crianças, e às vezes a minha mãe, eu falo isso porque minha mãe, ela fica muito brava, ela quer denunciar, e às vezes, como o doutor Haroldo falou, as autoridades não fazem nada. Minha mãe já foi falar com policiais, já foi em alguns lugares, a polícia falou... Agora, como é que é o procedimento disso? Porque a quem a gente procura? A quem a gente recorre? Por que as providências não são tomadas? Conselho tutelar, eu acho. Exatamente. Tem várias formas, né? A gente tem a polícia especializada, a delegacia da criança e do adolescente, e tem vários dispositivos legais, por exemplo, o ECA, o próprio Código Penal, mas eu acho que, como a gente estava até conversando antes aqui de começar o programa, eu acho que o problema está nas instituições, sim, porque eu acredito que, se você for olhar a lei, as penas, elas são severas até. O problema é que, às vezes, a gente se preocupa muito em tratar da pena e não trabalha com a prevenção. Então, assim, isso é muito o que retrata, por exemplo, o caso do rapaz que você comentou no começo. Eu li algumas matérias que dizia que a moça ela já sofria abusos do pai, enfim, já tinha um histórico. Então, talvez se a gente tivesse políticas públicas, instituições preparadas para lidar com isso, talvez esse pai já teria se afastado da família, já teria se afastado da menina, e talvez hoje não teríamos que estar chorando a tragédia
que foi o falecimento do rapaz e dos seus pais. E a maior Então, prova disso é que nós temos que construir mais presídios do que escolas, né? E nós sabemos que mais da metade, bem mais da metade da população brasileira, a professora Silvana pode informar melhor do que eu, Silvana, né? Isso. Mais da metade da população brasileira adulta não sabe interpretar um texto de jornal. Um simples texto de jornal. Então, eu pergunto a todos, com o que a gente faz? Nós temos uma sociedade, nós temos leis, como o doutor colocou, leis rigorosas, mas quem as aplica? É lei. Quando pai e mãe abandonam uma criança na beira de uma estrada, ou, como acontece em Goiás, as espanholas, garotas novas que saem daqui para faturar na Espanha, para fazer programa na Espanha e trazer dinheiro para Goiás. Especificamente, olha, eu sou brasileiro, eu vou falar, Uruaçu é o nome da cidade. Muitas meninas ali alimentam as casas, criam seus negócios à base de programas na Espanha. Agora eu pergunto, se pai e mãe não faz nada, cadê a obrigação do Estado? O problema o é que, Estado às vezes, tinha... a mãe e o pai que manda. Mas o Estado... Então, mas quando... O Estado tem que intervir. O Estado tem que intervir. Por isso que Mas o Conselho Tutelar tem que trabalhar. Mas a dificuldade... O conselho não tem padre, força. Quem foi que falou que estava aí um conselho com duas só pessoas? Qual a dificuldade, doutor A Denner? dificuldade, igual o padre falou do Conselho Tutelar, nós estávamos também comentando isso. O problema é que muitas das vezes o Conselho Tutelar, infelizmente, assim, a gente não pode generalizar, porque não são todos os profissionais, mas em grande maioria não tem o preparo necessário. Ou talvez o órgão do Conselho Tutelar não tenha a autonomia necessária, por exemplo, para agir numa situação como essa. A diretora até estava comentando que é muito difícil, por exemplo, o Conselho Tutelar, às vezes tem 4 conselheiros tutelar para uma cidade enorme, não é isso? Uma região, por uma exemplo, região pouca grande, gente, né? 100 mil habitantes. Né? E aí você Como é o tem Grajaú. o Conselho Tutelar fragilizado, com pouca Falta autonomia. contingente. Não tem como. As delegacias especializadas são poucas. Eu acho que devia se investir mais nisso. Não, e você falou sobre o interior, mas eu também quero lembrar que nas grandes capitais, na minha terra, no Rio de Janeiro, sem Copacabana, vê isso nas esquinas. Meninas e meninos. Meninos e meninas. EV, não é só menina, não. O seu amigo Cabrini fez uma matéria que, não sei como é que vocês vão encarar, era sobre o assédio sexual infantil e um alerta para os estrangeiros, que era a época de carnaval. Mas assim a câmera pegou as meninas ali num cantinho ali perto de um poste, uma viatura passando, o Cabrini parou a viatura e perguntou, senhores, aquelas meninas não são menores? E não é proibido o assédio sexual? E está ali os carros parando? É um absurdo. Vamos ver, a gente citou em cima do que você disse, sobre uma autoridade política, né? Vamos ver, um fato bem conhecido. Nezinho mostra fotos em que está na tribuna do Senado. Ele era suplente e exerceu o mandato por 4 meses em 2005, quando o titular se afastou. Além disso, foi vereador e deputado estadual por 4 mandatos. O senhor está sendo acusado de estupro de vulnerável. O que o senhor tem a dizer em sua defesa? Que eu fui vítima, tá, de uma armadilha. Tá? Aquelas crianças estavam torpedeando, pisando, passando a mão em mim, me agarrando, e eu extremamente desacordado, tá? Desacordado, não vi absolutamente nada. Embora diga que estava bêbado quando o flagrante foi feito, ele afirma que o vídeo é uma montagem. O senhor aparece na imagem molestando uma menina de 6 anos. Sim. Passando a mão numa menina de 6 anos. O senhor nega que fez isso? Eu nego que fiz. E como é que o senhor explica essa imagem? Elas foram montadas, primeiro as crianças foram induzidas, fazendo um verdadeiro malabarismo, tá? Foram conduzidas de forma, como atrizes, tá? Para me induzir aquelas cenas. O senhor, então, está dizendo que é uma vítima de uma armação das crianças e dos pais? Dos pais. As crianças foram orientadas pelos pais. Gente, olha, alguém quer comentar isso? Se é que pode se comentar algo assim? Lamentável. Ele não sabe nem... O senador Nezinho. Ainda que fosse pelos pais, que é um absurdo isso, eu também não duvido também que tenha pai que faz... Pô, mas e a conduta dele em ver uma criança? Como foi citado aqui a conivência dos pais, onde está a família. Vamos lembrar do caso da Eloá?
Sim, né? A Eloá, ela foi, a mãe, né, permitiu que ela namorasse um rapaz maior de idade. Ela tinha 13 anos quando começou, 12, 13 anos, começou a namorar com o rapaz 20 e poucos anos. Ela é uma adolescente, né, entrando na adolescência, quando não quis mais, foi assassinada. Então, assim, a conivência da mãe, a conivência dos pais, tudo isso na escola, a gente trata com os pais, a gente conversa com os pais. Na formação de pais também, no Instituto, a gente pretende fazer, abordar. As roupas influencia da parte das mães, exatamente, dos pais? Assim, na escola, como o colega falou, nós temos que abordar, de acordo com a faixa etária, até mesmo a questão da roupa. Então, por exemplo, você está numa escola, você ganha o seu uniforme, você tem que ir uniformizado, é para sua segurança. Deixa a roupa para usar essas roupas para usar em outro lugar, em outros ambientes. Então, assim, eu, enquanto professora, eu sou professora de história, eu tenho a obrigação, de, dentro da minha sala de aula, conversar com os meus alunos e alunas sobre questões que envolvem a sexualidade. É obrigação hoje da escola conversar. Concorda, doutora? Bom, esse depoimento, aí nem é depoimento, né? Mas esse relato, ele é perfil do abusador. O abusador, ele nega até o máximo que ele conseguir. Raríssimos os casos em que ele fala, não, abusei mesmo, desculpa, né? Estou me retratando. Não. Até o fim, ele nega. Às vezes, até quando sai o DNA, o perfil compatível, ele continua negando, né? Que a autoria foi dele, que alguém armou para ele, que alguém colocou material ali na vítima. Né? Sempre. É perfil do abusador negar o abuso, principalmente faz parte da dinâmica do abuso sexual infantil. Coisa que é importante falar é que, diferente do que as pessoas imaginam, quando há o estupro de uma criança, esses abusadores, né, que são também classificados como molestadores, eles deixam as práticas sexuais mais invasivas para o final do processo. Eles mantêm a criança sob abuso a maior parte do tempo possível através de práticas sexuais menos invasivas, que é o que a gente viu aqui. São as manipulações, sexo oral, né? Essas práticas que não deixam vestígios. Por quê? Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma perícia, é muito difícil captar vestígios numa criança, porque faz parte do processo do abuso sexual infantil. Eles não deixam vestígios de propósito. Sabe, né? doutora, eu queria pegar um gancho da senhora. Pode falar. Que é da área médica, eu também sou da área da saúde. E muitas pessoas não sabem, mas aparecem nos nossos consultórios pedófilos. Nem sempre um pedófilo é bandido. Tá. Porque ele chega e percebe que alguma coisa está errada com ele. Ele já tem uma idade cronológica e psicológica, como que pode sentir atração por uma criança? Vou me tratar. Então você vê. Agora, esse que passou, passou no seu vídeo aí, esse sim. Gostaria de saber do doutor qual é a pena para um cidadão desse. Por quê? Porque, muito embora eu, graças a Deus, me considero uma pessoa resolvida sexualmente, mas eu, com 3 anos de idade, na rua Coronel Tristão, na freguesia do Ó, eu e minha irmã fomos tocados. E até hoje... Olha como marcou isso, hein? Até hoje eu me lembro que era uma perua Kombi. Porque ele nos colocou deitadinhos em cima daquela placa do motor, na posição ginecológica, e fomos levados para o hospital depois, mas felizmente não machucou nem a mim e muito mais a minha irmã, que foi que ele tocou. Como marca, agora você veja, eu tinha 3 anos e lembro o nome da rua Coronel Tristão, na freguesia do Ó, não me lembro do sujeito. Mas por isso que você foi fazer psicologia. Talvez. Estou brincando, mas na verdade eu acho que isso pode também ter sido uma das motivações. Eu acho que psicologia, todo mundo devia, pelo menos uma vez na vida, passar por um processo psicoterápico ou então cursar a faculdade para aprender o comportamento Agora, doutor, humano. ele te deixou uma pergunta que eu vou deixar no ar, porque eu preciso ir para o intervalo, né? Que é sobre a pena. Mas eu também gostaria que o senhor dissesse a respeito da palmada, né? Isso dentro da lei
a palmada hoje, aonde que está uma linha tênue, né, dessa violência interna da casa e o educar da mãe. Como é que a lei vê isso? Mas antes de ir para o intervalo, você ia falar algo que eu lhe cortei. Não, na verdade, eu ia pegar um gancho do caso que a doutora ali comentou, da Eloá, né? Do Lindenberg, né? Lindenberg, isso mesmo. Para você ver, para a gente poder entender, existe a lei, ela é severa. Nesse caso, acho que o rapaz pegou mais de 30 anos de prisão. Mas igual o que a gente estava comentando, se a gente tivesse investido mais em políticas de prevenção, talvez... Exatamente, políticas de prevenção. Ela estaria viva hoje. O cara está há 30 anos preso, não vai trazer ela de volta, infelizmente. E também, se não fosse a pressão da sociedade, o Champinha não teria sido preso. Então, eu acho ele era menor. Ele foi preso e continua por pressão da sociedade. Eu acho que... Porque se for pegar a lei, todo mundo sai. Eu até defendo a prisão severa, eu até defendo a pena severa, defendo mesmo. Mas eu acho que se a gente tivesse a mesma preocupação, né, de ter políticas públicas eficientes, de ter um conselho tutelar com mais eficiência, com mais eficácia, com mais autonomia, com mais estrutura, para poder identificar problemas como esse, eu acho que a gente podia mudar muito a história das pessoas. Paulo Cremona, contigo agora. Vamos embora. Polly wants a cracker. I think I should have loved her first and made a sentiment on her. To blow it down, it touched me, her. Isn't me, oh, had me see. Is me clip, how should I need? Let me take you around, tell yourself.